Olá pessoal que acompanha o Diário pelas redes sociais. Hoje eu vou falar sobre a reforma da Previdência que foi aprovada nesta semana pelo Senado. Está trazendo muita dor de cabeça para os trabalhadores em geral no país. Por que dor de cabeça? Primeiro porque é inegável que estão sendo perdidos direitos, né? Muita gente vai ter que trabalhar mais e contribuir mais e talvez até receber menos no futuro, na hora do cálculo da aposentadoria. Isso não deixa de ser um problema para as pessoas, né? Todos nós vamos ser afetados. E outro problema da reforma é que está todo mundo com uma total incerteza. Como são muitas regras, muitos casos específicos, é uma realidade para professor, outra para policial, outra para funcionário público, outra regra para iniciativa privada, daí tem várias regras de transição. Então as pessoas estão muito confusas, ninguém sabe ao certo qual que vai ser o impacto na sua vida. Tem alguma ideia a partir das informações que foram divulgadas, mas na prática mesmo ninguém tem certeza absoluta de qual vai ser o impacto, então isso gera muita preocupação e com razão. O que eu acho da reforma da Previdência em si? Eu poderia só falar mal dela, dizer que é um absurdo, e realmente tem exageros, por exemplo, uma idade mínima de 65 anos para quem tem trabalho braçal, que está sempre no sol, que se judia, vamos dizer assim, no jargão bem popular, que fica se judiando no sol num trabalho pesado. Realmente é demais aumentar uma idade mínima para homens de 65 anos. Acredito que esse é um dos problemas da reforma, que tomara que pudesse ser corrigido no futuro. Acho difícil que isso vai ser mudado. Mas, por outro lado, a gente precisa reconhecer, e é inegável, que as pessoas estão vivendo mais e se continuar como estava, não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias daqui 10, 20 anos. Ou o governo vai ter que usar todo o orçamento da União, quase todo ele, para pagar aposentadorias e daí não vai sobrar dinheiro para quase nada, principalmente para investimentos, né, que é onde o governo consegue fazer a economia girar, ajuda no aquecimento da economia. E tem o problema também, se daqui 10, 20 anos não tivesse uma reforma, o que poderia acontecer? A dívida pública chegar num ponto tão elevado que daí o país poderia ter uma queda grande de credibilidade junto aos investidores, junto às grandes empresas, né? E o que isso provocaria? Uma inflação muito elevada, um caos generalizado na economia que poderia ter um reflexo muito mais danoso para nós, em geral, trabalhadores, tanto da iniciativa privada como dos servidores públicos. Então, tudo tem os dois lados. Talvez a gente perca hoje, né, nas regras que estão mudando, mas pode isso evitar um problema muito mais sério no futuro. Claro que temos também de levar em conta outro aspecto. Tem vários graves problemas, né, no Brasil que deveriam ser corrigidos antes, como esses problemas de corrupção em que se desviam bilhões de reais, regalias de muitos políticos, de cargos de confiança, gente que ganha muito acima do teto do STF, né, dos 37 mil, 39 mil, agora me falhou o valor. Então assim, tem muito servidor público, por exemplo, que ganha muito acima do que deveria, né? Tem casos de juízes que ganham mais de 100 mil reais, né, em folha de pagamento. Isso é uma coisa inadmissível na situação do país hoje, enquanto tem gente que mal consegue viver. Então, tem tudo esses dois lados que a gente precisa levar em conta. Mas, como eu digo, a gente não pode ser só fechar os olhos assim, não, a reforma é um absurdo e não precisa ser feito nada. Não, acho que alguma coisa deveria ser feito, né? E, claro, que deveriam também corrigir vários outros problemas que existem no país. E eu acho que outro problema sério que precisa ser corrigido é essa questão da burocratização do serviço público, das regras para abertura de empresas. Eu acho que essa MP da Liberdade Econômica vai dar um gás, facilitar um pouco, porque o que acontece? Por que hoje falta dinheiro? Porque a economia do Brasil ela é tão engessada, tudo é uma burocracia, que as empresas não conseguem, levam meses ou até anos para conseguir abrir. Tudo é burocrático. Então, por exemplo, a China lá, tudo bem que é um exemplo extremo, em que lá não se respeita a regra ambiental, não se respeita direito trabalhista, nada. Lá se crescia mais de 10% ao ano, né? Agora vem se refreando um pouquinho. Mas
Então é esse crescimento da economia, das empresas, que gera os impostos que vão financiar tanto a educação, saúde, os servidores públicos em geral, então, e também para pagar as aposentadorias. Então, é preciso que a economia do Brasil volte a crescer para que as contas comecem a se equilibrar. Isso é fundamental. Então, por isso que eu digo assim, ó, que não existe uma... É muito fácil ser populista e dizer assim, a reforma da Previdência é um absurdo, que não sei o quê. Eu acho que não, acho que a gente precisa ter os pés no chão e avaliar. Se as pessoas hoje estão vivendo até 80 anos, não tem como se aposentar com menos de 50 anos de idade. Isso é absurdo, o que vinha acontecendo. E até hoje, por exemplo, aqui no governo do estado, tem gente que se aposenta com essa idade. Tudo bem que tem aposentadorias especiais, policiais, servidores, que tem que ser mantido algum direito, não pode se trabalhar no mesmo tempo, né, como um trabalhador da iniciativa privada normal, porque cada profissão tem as suas especificidades. Só que na realidade de hoje não dá mais para aceitar alguém se aposentar antes dos 50 anos, porque vai ter contribuído por muito pouco tempo e a conta não vai fechar. Ou seja, se a pessoa contribuiu 25 anos e vai se aposentar podendo viver mais 40 ou 50 anos, a conta nunca vai fechar. Vai ter um déficit e alguém vai pagar isso. Muito fácil dizer que o governo vai dar conta. Mas se o governo está bancando essa aposentadoria, está tirando de alguém ou de algum lugar. Ou está tirando da saúde, ou está tirando da educação, ou está tirando de outro lugar para pagar essa aposentadoria que ela acaba sendo totalmente desproporcional. Ou seja, a Constituição de 88 ela foi muito legal, deu direitos de muitas coisas, saúde, educação gratuita e tal. Só que não adianta criar um monte de direitos se não se coloca qual que é a fonte de receita, da onde que vão se tirar os recursos para pagar todos esses direitos. E daí a gente vive nessa situação do Brasil, né? Em que, na teoria, todo mundo tem direito a tudo, a saúde e a educação, mas a saúde, a educação, segurança ficam numa situação dramática, um caos generalizado com problemas, né, serviços precários, e daí fica aquele faz de conta. A Constituição diz que é tudo bonitinho, mas na prática acaba não sendo bem assim. É um assunto complexo, é polêmico, muita gente pode me criticar, mas eu acho que essa reflexão dos dois lados precisa ser feita. Então, um grande abraço a todos.